Muito bem, agora é hora de falar com o Dr. Mauro César Martins. Bem-vindo, Dr. Mauro. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Dr. Mauro, a gente está falando essa semana ainda dos reflexos da manifestação que aconteceu, principalmente no Rio de Janeiro, pró-Bolsonaro e pró-anistia dos presos naqueles atos que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro, tão falado aí. Atos supostamente golpistas, enfim, mas tem gente ali que está condenada a mais de 17 anos de prisão. E o pessoal da direita está pedindo anistia já. Bolsonaro, no seu discurso, visivelmente emocionado, ele deu uma declaração que parece que está prevendo o pior ou alguma coisa nesse sentido, doutor Mauro, porque ele disse o seguinte, ó, tá aqui no Pleno News. .com.br. Ele disse no seu discurso a seguinte frase: se algo acontecer comigo, continue lutando. O que seria isso? O que pode acontecer com o Bolsonaro, doutor Mauro? Na minha opinião, o Bolsonaro já prevê que ele será condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Tanto é que dia 25, 26, 27, o Supremo já marcou a sessão que deve torná-los réus, os 33, além dos que já são, inclusive alguns condenados do 8 e 9 de janeiro. Então o Bolsonaro, sabendo que deve ir para a prisão, no caso dele como ex-militar ou militar da reserva, em um quartel, cujo exército já até se discute reservadamente aonde ele vai ficar preso. Eu acho que indevida essa discussão, mas dizem que já estão discutindo. Então, nesse sentido, o Bolsonaro diz o seguinte: o que quer que aconteça comigo, lutem. É o que todo líder falaria. Eu posso vir a ser preso, mas lutem pelos meus e os nossos ideais. Eu posso morrer, assassinado ou não, lutem pelos nossos ideais. É a palavra de um líder. Ele é um líder de um segmento bastante acentuado da direita, a direita mais radical, e ele já sabe, na minha opinião, que ele vai ser preso. Então, ele já está dando um estigma aí como Jesus quando ia para a cruz, ó, dizendo, vai acontecer isso, então se preparem. Ele não fala claramente, porque, pelo contrário, ele fala que ele é candidato. Inclusive, ele falando que é candidato, ele já impede que outros candidatos da direita, por exemplo, Tarcísio de Freitas, por exemplo, o Zema, por exemplo, Ratinho, por exemplo, Caiado, que eles saiam já como candidato, porque o Bolsonaro não admite nenhum candidato da direita com ele. Ele quer ser sozinho e que todos o apoiem. Então, isso é um desejo dele, mas não é um desejo de muitos da direita. Então, exemplo do Caiado, exemplo clássico. Então, o Bolsonaro, na minha opinião, ele sabe que além dele estar inelegível por 2 vezes no Tribunal Superior Eleitoral, ele também deverá ser preso caso seja condenado. E a condenação no Supremo pelas acusações, o Braga Neto, que era o número 2, vice dele, está lá e, inclusive, não vai sair da cadeia. O Supremo já decidiu que ele vai ficar lá, preso, com aqueles outros militares. Então, o Supremo, como nós já falamos aqui, o Supremo está fazendo realmente um justiciamento e vai condenar todos, na minha opinião. Muito bem, tá aí. Dr. Mauro César Martins, daqui a pouco nós voltamos com mais um assunto para ele discutir aqui com a gente.